Você se sabota mais do que imagina e o pior é que nem percebe isso. Pra gente analisar esse padrão, vamos analisar um personagem, Jesse Pinkman. Muitas pessoas chamam ele de burro, mas ele não é burro, não é incapaz, não é fraco. Mas ele age como se fosse, repetidamente, conscientemente, quase com dedicação. Toda vez que algo começa a dar certo, ele acha um jeito de destruir. Toda vez que alguém acredita nele, ele faz questão de provar que essa pessoa tá errada. Toda vez que uma saída aparece, ele fecha a porta por dentro. Durante muito tempo eu assisti Breaking Bad, certo, várias vezes, e sempre observei essa falha de caráter. Depois eu fui entender que na verdade é outra coisa, é um sistema interno, construído ao longo de vários anos, que opera em silêncio e que cumpre uma função bem específica: confirmar o que Jesse já acredita sobre si mesmo. Olha só que esse negócio é muito louco, olha, presta atenção. Ele acredita que ele não presta, ele acredita que não vai dar certo, ele acredita que ele não merece. E aí, tudo isso tem um nome: autossabotagem. E ela quase nunca parece sabotagem quando você tá dentro dela. A autossabotagem, ela começa com a baixa autoestima, certo? Tem uma versão óbvia que todo mundo consegue reconhecer, certo? A pessoa que se diminui em público, que não consegue aceitar um elogio sem desviar o olhar, que fala mal de si mesma o tempo todo. Mas existe uma versão muito mais difícil de identificar, a que se esconde atrás de comportamento, não de discurso. O Jesse Pinkman, por exemplo, ele não fica dizendo que não presta. Ele tem momentos de confiança genuína, de humor, de energia. Ele não parece deprimido no sentido clínico. Parece alguém que simplesmente toma decisões ruins. E o perigo, ele mora aí. Quando a baixa autoestima se manifesta como comportamento, ele fica invisível, inclusive para quem tá dentro dela. Você não pensa, eu não mereço. Você só age como se não merecesse. E quando alguém aponta isso, parece um exagero. E não é exagero. É o sistema funcionando, o sistema do seu cérebro, que você acredita, as suas crenças. E aí tem um ciclo, certo? Como é que funciona? Existe uma lógica interna na autossabotagem que faz muito sentido quando você entende de onde ela vem. A nossa mente, ela não gosta de incerteza. Ela prefere dor conhecida à esperança desconhecida. E quando você cresceu acreditando, por qualquer razão, que não é o suficiente, a certeza mais confortável é a confirmação disso. Digamos que uma oportunidade aparece e vem aquela faísca. Pode ser que dê certo dessa vez, mas junto dela vem a faísca do peso. E se não der certo? E se eu tentar de verdade e ainda assim não der certo? Essa possibilidade é insuportável, então inconscientemente você resolve o problema antes que ele aconteça. Você chega tarde, provoca a briga que não precisava acontecer, some quando as coisas estão indo bem, escolhe a distração, comportamento que todo mundo ao seu redor consegue ver que dá errado, menos você. E quando dá errado, vem uma sensação estranha, que não é exatamente tristeza, é quase um alívio. Você sabia, você sempre soube. Pelo menos agora, você não precisa mais ficar esperando, porque você já sabe que deu errado. E o Jesse, ele vive nesse ciclo, certo? Durante toda a série. O Walter White, ele percebe isso e ele usa isso. Mas o ciclo existia muito antes do Walter aparecer. No caso do Jesse, dá pra rastrear, certo? Uma família que acreditou mais no irmão mais novo. Só que depois deles tentarem tudo com o Jesse, certo? Os pais tentaram, mas do jeito errado, certo? No momento errado, com as ferramentas erradas. Ele teve uma adolescência inteira sendo o problema da família, o caso perdido, que não ia dar em nada. Você fica escutando isso o suficiente, seja diretamente ou nas entrelinhas, e para de questionar, certo? Você começa a administrar aquele pensamento. Você começa a administrar o significado. Não tentar alto demais para não cair feio. Não se apegar demais para não perder feio. Não acreditar demais para não se decepcionar feio. Você cria uma proteção, e essa proteção se torna uma prisão. E o problema é que essa narrativa, ela não vem como aviso, certo? Ela não aparece com uma voz na sua cabeça dizendo você não merece isso. Ele aparece como um impulso, como um cansaço na hora errada, como vontade súbita de tudo explodir, como escolhas que você mesmo não consegue explicar direito depois. Que você fica se questionando depois, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Você não consegue explicar, mas é o mecanismo por trás trabalhando. A autossabotagem, ela tem muitos padrões, certo? E quando você começa a identificar, fica difícil de não ver em todo lugar. Inclusive em mim mesmo, o que é um baita incômodo. Você procrastina especificamente nas coisas que mais importam, não nas tarefas chatas, nos projetos que você realmente quer que dê certo. Você sabota relacionamentos que estavam indo bem, com uma briga que não precisava acontecer. Chega perto de uma meta e para, não porque apareceu algum obstáculo externo, mas por uma razão que você mesmo sabe que é fraca. Você se compara com as pessoas que parecem ter o que você não tem, e usa essa comparação não como uma motivação, mas como uma prova. Prova de que você tá atrasado, de que não tem o que você precisa, de que o jogo foi mais fácil pra eles. Você diminui as suas conquistas automaticamente. Alguém fala algo positivo sobre seu trabalho e a primeira resposta interna é encontrar o porquê daquilo não contar de verdade. Cada padrão sozinho parece pequeno, e juntos eles formam um sistema que trabalha contra você, enquanto você acha que tá simplesmente vivendo.
Tem algumas coisas que o Jesse na série não conseguiu fazer e que você ainda pode fazer. O Jesse, ele tem alguns momentos de clareza, momentos em que ele enxerga o ciclo, sente o peso do que ele mesmo construiu e quer genuinamente sair. O problema é que a clareza sem a estrutura não sustenta, certo? Você enxerga o padrão, resolve mudar e 2 semanas depois você volta para o mesmo lugar. Isso já aconteceu comigo várias vezes e provavelmente já deve ter acontecido com você também. E não é por falta de força de vontade, a gente tem muita força de vontade, mas o sistema interno da nossa cabeça, do nosso cérebro, idiota, não deixa a gente mudar. Você só tentou agir diferente sem mexer na crença que gera o comportamento, no sistema que gera o comportamento. A crença é o núcleo, certo? A crença de que eu não sou o suficiente pode ter chegado pela sua família, pela escola, por um relacionamento, por uma fase que deixou alguma marca em você. Não importa muito de onde ela veio, importa o que está operando agora, certo? Hoje, nas suas decisões. E é óbvio que ela não some com motivação, certo? Ela não some assistindo um vídeo inspirador no YouTube, ou uma frase inspiradora no TikTok, ou no Instagram. Ela some lentamente, com recaídas, com paciência, quando você começa a coletar evidências contra ela. Evidências reais, pequenas e concretas. Então, quando você terminar uma tarefa que ficou procrastinando, você anota, como evidência. Você teve uma conversa difícil que você evitaria antes? Anota. Chegou perto do limite de ceder ao padrão e você não cedeu. Você anota essas pequenas conquistas, certo? Não como uma simples autoajuda barata, certo? Como uma reprogramação, certo? Lenta, que tem uma narrativa construída a seu favor. A autossabotagem por si só não é uma fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência que ficou tempo demais na sua cabeça. É hora de destruir essa porcaria. O Jess, ele não era o problema da família, era alguém que acreditou que era e viveu à altura dessa crença por anos. Ele acreditou que ele era o problema. Então a pergunta não é se você se sabota, a pergunta é qual área da sua vida o padrão está mais ativo agora, o padrão de autossabotagem. Se você quer fazer as mudanças, comece pequeno, coletando evidências contra essa crença, anotando as pequenas conquistas, acumulando elas para provar que ele está errado, para provar que seu sonho é verdadeiro, que você não se enquadra na identidade da autossabotagem. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Próxima semana tem mais um vídeo. Até lá.